Quero deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesse dia. Quero ler com vocês o capítulo 90, o Salmo de número 90, no seu versículo 12, que nos diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos coração sábio. Esse salmo é escrito por Moisés e nós sabemos que no final da sua vida ele olhou, ele enxergou a promessa de Deus, mas ele não conseguiu adentrar a terra prometida, aquilo que Deus havia prometido aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó. E foi por uma medida tão simples, né? A palavra de Deus nos diz que ele deveria falar com a rocha e aquela rocha produziria água. E na verdade ele não falou com a rocha, ele com o seu cajado ele bateu na rocha para que aquela rocha produzisse água. Talvez você, sabedor dessa história, conhecedor dessa história, talvez você saiba que naquele momento a rocha simbolizava o próprio Cristo. E ele deveria apenas falar com aquela rocha e aquela rocha produziria água. E talvez você aí no seu íntimo você poderia perguntar: mas então Deus não deixaria acontecer o milagre de produzir a água? Mas eu quero dizer a você que aquilo que Deus ele promete, ele cumpre. Mesmo Moisés não tendo sabedoria para lidar com aquela dificuldade naquele momento que o povo o pressionava, ele deveria ter simplesmente falado com a rocha, mas ele bate com seu cajado e aquela rocha produz água. E por esse motivo dele ter batido na rocha, o simbolismo da rocha, que é o próprio Cristo, quando ele diz para Pedro, né, sobre esta igreja, sobre mim, né, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão. O simbolismo da rocha, da constituição, do alicerce da igreja era o próprio Cristo. E nós vemos nesse momento o simbolismo da rocha como o próprio Cristo. Por isso Moisés não conseguiu adentrar a terra prometida. Então nós enxergamos no meio dessa história uma dificuldade que um grande líder teve. Talvez você, na sua vida, na sua vida diária, talvez você também já tenha visto, enxergado milagres na sua vida e você nunca tenha conseguido realmente viver o grande sonho que você tem, viver a grande promessa que Deus tem para a tua vida. Eu quero lembrar você que no começo da vida de Moisés, ele foi salvo. Ele estava condenado à morte, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem. E lá atrás, você sabe, na história de Moisés, ele iria ser condenado à morte porque estavam matando todos os meninos hebreus da época, e ele foi salvo pela princesa egípcia e foi criado no meio da realeza, daqueles que eram os principais da época. Então ele teve um grande ensinamento até os 40 anos, e tudo isso ele viveu, e tudo isso ele teve como experiência na sua vida. Talvez você esteja tendo essas mesmas experiências, livramentos. Talvez você conduziu a sua vida e você não saiba que Deus, por exemplo, livrou você de muitos momentos da morte. Talvez você não consiga enxergar isso na sua vida, mas Deus, se você hoje está vivo, se você hoje consegue me ver e me ouvir, é porque Deus guardou a sua vida, porque Deus guardou a sua casa, porque Deus guardou a sua família, e talvez você não tenha dado o devido valor, e talvez você esteja também olhando, sonhando, porque o homem é constituído de sonhos. O dia que nós acordarmos e não tivermos mais nenhum sonho, qual o seu sonho hoje? Eu não quero mais fazer mais nada, eu não quero mais fazer mais nada para minha família, eu não quero desenvolver mais nada no meu emprego, no meu trabalho, eu não quero estudar mais. Essa pessoa já se autocondenou. Todo homem, ele pela manhã, ele já começa a sonhar. E quando nós sonhamos, nós olhamos para um horizonte. E da mesma forma, talvez Moisés estivesse naquele momento escrevendo esse salmo. Ele olhava para a terra prometida, olhava para aquilo que Deus prometeu, mas ele sabia que ele não iria entrar naquele lugar. Por quê? Porque ele havia cometido alguns enganos, alguns erros, algumas falhas. Mas Deus permitiu que ele olhasse aquele momento, que ele contemplasse aquele momento, e que o seu sonho
para aquilo que ele conduziu aquele povo, ele pudesse pelo menos enxergar. E eu quero hoje que você olhe para a tua vida, olhe para a tua casa, olhe para a tua família. Talvez você esteja olhando para um grande horizonte e realmente você esteja sonhando, vendo coisas, e isso é bom, mas talvez Deus esteja falando com você: olhe para trás. Olhe para a tua vida, eu já cuidei de você. Como Moisés olhou, ele viveu 120 anos. E uma das coisas que mais me encanta na palavra de Deus é dizer assim que sobre Moisés, a Bíblia diz que os seus olhos não se encurtaram, ou seja, ele não perdeu nem a visão. Ele conseguia enxergar plenamente como um jovem enxergava, ou seja, ele estava guardado e abençoado por Deus. Por quê? Porque ele resolveu trilhar o caminho de Deus, ainda que seja com erros, ainda que seja com falhas, ainda que seja imperfeito. Então Deus está te chamando, escute bem o que eu estou falando para você. Deus está te chamando com todas as suas imperfeições, como ele chamou Moisés. Moisés teve um erro, uma falha, e ele teve uma dificuldade por causa disso, mas mesmo assim ele foi fiel a Deus. 40 anos ele ficou no Egito, 40 anos ele ficou no deserto, e 40 anos ele conduziu o povo de Deus a sair da escravidão e a iniciar a entrada na terra prometida. Talvez você esteja aí: eu já não sirvo mais para nada, Deus não me quer, a igreja não me quer. Amado e querido, talvez você esteja aí na sua casa dizendo que a igreja não lhe quer mais, porque você entrou numa igreja, viu coisas erradas, viu falhas. E eu quero dizer a você que todas as igrejas, sem medo de errar, todos os ministérios têm coisas que você vai discordar, mas procure uma igreja para servir a Jesus, procure uma igreja séria, ainda que essa igreja seja passiva, seja sujeita a ter falhas, mas o Senhor, Ele sabe, Ele conhece o coração daqueles que servem, como Ele conhecia o coração de Moisés, e Ele foi com Moisés até o final da sua vida. Eu quero, para encerrar esta mensagem, dizer a você que no começo da sua vida, Moisés foi salvo. Talvez da mesma forma, Deus preservou a sua vida até hoje. No meio da sua vida, Deus cuidou de você, também cuidou de Moisés, mas o mais importante da vida de um homem é o seu final. E no final da sua vida, Moisés estava com Deus. A Bíblia nos diz que Moisés morreu em Deus. E eu quero também desafiar você: nós não sabemos quando vai ser o final da nossa vida. Então esse é o nosso grande desafio, é estarmos com Deus no final da nossa vida. Talvez você não esteja bem com Deus, mas prepara-te, porque nós nunca sabemos quando vai ser o nosso fim. Então, a coisa mais importante que o homem tem que preservar na sua vida é o final da sua vida, para ver se ele vai morrer com Deus, se ele vai estar com Deus e se ele vai estar bem com Deus, como também assim estava Moisés. Então que você se sinta desafiado a viver a sua vida, mas a saber que no final da sua vida, no término da sua vida, você vai ter que estar bem com Deus. Que essa palavra fique no teu coração, que essa palavra fique para a tua casa e que você cuide da sua vida e analise que Deus cuidou de você e Deus quer cuidar de você até o final da sua vida. Termino essa palavra dizendo a você que no final do programa nós estaremos orando por você. Hoje em especial, a pastora Cláudia, minha esposa, estará orando e abençoando a tua vida no final desse programa. Então não esqueça, ore juntamente com ela e creia que o milagre de Deus estará na tua vida.